Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional da nossa agenda com propósito e do podcast Empoderamente. Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, o Senhor tem uma palavra poderosa nos nossos corações e eu tenho certeza que ela falará tremendamente conosco, como tem acontecido esses dias, né? O Senhor tem falado, o Senhor tem nos alimentado com uma palavra que é amor, que é paz, que é alegria, que é direção para as nossas vidas. Estou aqui com a minha agenda com propósito já aberta aqui no meu dia de hoje e também estou com a minha Bíblia aqui, né? Se você puder acompanhar com um ou com o outro, será maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito. Falar sobre conhecer a Jesus. O que é conhecer a Jesus, né? Nós vamos ler a palavra de hoje que se encontra em Jó 42, versículo 5, que diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Durante uma parte da nossa vida, nós conhecemos, né, a palavra, nós fortalecemos a nossa fé ou formamos a nossa fé através de testemunhos de outras pessoas, através de relato de outras pessoas, ensinamentos para as nossas vidas, né? Mas nós sabemos que nós precisamos de uma experiência com Deus. Mas o que é uma experiência com Deus? Jó, aqui, ele estava nesse momento de transformação na sua jornada espiritual, né? Ele pensava que ele conhecia Jesus, ele achava que ele conhecia Deus, mas aí ele passou por um momento desafiador na vida dele, onde ele perdeu tudo, onde ele foi abandonado, onde ele foi humilhado, né? E ele não estava entendendo que aquilo estava acontecendo, nem as pessoas ao redor, porque Jó sempre foi um homem reto, né? Fiel ao Senhor. Então, assim, quando ele começou a ver tudo aquilo que Deus tinha deixado acontecer, né? E tudo o que ainda estava acontecendo e que Deus tinha falado com ele poderosamente, né? Nós podemos ver aí no versículo, a partir do versículo 6 do capítulo 40, as manifestações do poder de Deus, né? Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então assim, Deus fala aí de uma forma poderosa com Jó, né? E aí ele cai em si, ele começa a perceber tudo o que estava acontecendo e ele fala: antes eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque essa transformação, né, na vida de Jó, tão real, em que a presença de Deus se torna tão real e tão íntima com Jó. E isso muitas das vezes acontece conosco. Nós queremos que isso aconteça, né? Quando nós deixamos de apenas ouvir para realmente ver e experimentar o que é Deus. Você já parou para pensar? Talvez você esteja perguntando assim, ou você já tenha parado para pensar, falando: por que essa gente vai na igreja, né? Por que essa gente acredita, né, no que o povo diz? Por que esse povo é assim? Por que esse povo é tão alegre? Por que será? Eu já fiz essa pergunta. Já fiz essa pergunta. Mesmo sendo criada num lar cristão, eu já me perguntei: por que esse povo chora na igreja? Por que esse povo está aqui? Então, assim, nós vemos aqui a transformação na vida de Jó. Jó fala, os meus olhos... E as coisas, porque nós vamos ver aqui no versículo 10, Deus restaura a prosperidade de Jó, e Deus restaura, assim, muito mais do que ele tinha antes, e não só isso, mas agora ele começa a ter uma intimidade real com Deus. Ele começa a ter essa intimidade. Né, Jó, ele foi um homem que enfrentou intensas provações e vários questionamentos, né? Mas ele começou a perceber, porque Deus responde ele no capítulo anterior, né? Nos capítulos anteriores, Deus responde ele e ele começa a ver o que é realmente conhecer a Deus. Ele teve um encontro profundo com o Criador.
né? Essa revelação não só revelou para Jó a sua fé, mas também fez ele compreender a grandiosidade, a misericórdia de Deus, de uma maneira, né, que nenhuma palavra ou relato poderia transmitir. Ninguém poderia falar, gente, você já ouviu aquela coisa assim de que a sua experiência para mim nada vale, o que vale é a minha experiência? Com Deus é assim, não adianta você ter uma pessoa do teu lado que tenha experiências magníficas com Deus se você não tem. Se você não tem. Então, esse versículo aqui, ele nos convida a ir além do conhecimento intelectual e buscar um relacionamento íntimo, profundo, pessoal, transformador com Deus, né? A vivê-lo diariamente, de forma que os nossos olhos e coração se abraçam na sua presença. Olha só que tremendo isso. Olha que tremendo esse conhecimento. Eu vou contar para vocês como é que foi comigo, porque eu nasci e cresci num lar evangélico, só que chegou uma época da minha vida que começou a dar uma curiosidade na minha vida, assim, de conhecer por que as pessoas entravam na igreja, por que as pessoas choravam na igreja, por que as pessoas falavam outras línguas. Eu achava aquilo, assim, algo que eu não entendia o que era, né? E eu acredito que passa com todo mundo que não conhece a palavra e vai numa igreja ou, né, começa a conhecer, começa a ter essas dúvidas. Por que eles choram? Por que tal? Por que estão aqui, né? Por que existe uma transformação na igreja? Porque existe algo sobrenatural, não só na igreja, mas em todo lugar que você dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Essa transformação pode acontecer agora na sua vida. É só você fechar os teus olhos e começar a falar com Deus e contar para Ele a sua vida e começar a buscá-lo, começar a glorificá-lo, começar a entender o Deus Todo-Poderoso, Deus soberano que nós servimos. Então teve um momento na minha vida que deu essa curiosidade, mas ao mesmo tempo deu um pouquinho de medo de falar, meu Deus, né? E se acontece comigo, assim, a gente fica com medo. Mas nós não devemos ter medo de Deus. E sim, aumentar essa curiosidade, aumentar essa intimidade com Ele, de conhecer a palavra dEle. Nesse momento onde eu tive a curiosidade de conhecer a palavra, né? E aí eu comecei a buscar, comecei a prestar atenção mais nos cultos, na hora do louvor, fechava os olhos, cantava, né? Então Deus começou a olhar, a ver em mim algo, uma busca, né? Um desejo, uma fome, uma sede dele. E eu lembro que vários episódios na minha vida, assim, que Deus falou poderosamente ao meu coração, mas um deles, eu ia na igreja, teve uma época que eu tava, né, na adolescência, juventude e tal, e na minha cidade era muito típico, Rio de Janeiro, né, os bailes que tinham lá, e uma vez eu fui com a minha irmã, né, fui com ela, e chegou ali, parece que as escamas dos meus olhos, elas caíram. É muito tremendo, gente, é muito tremendo. As escamas dos meus olhos parece que elas fizeram assim, vlu. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero estar aqui, sabe? Foi algo muito, muito real, muito íntimo com Deus. Muito íntimo com Deus, que Deus mostrou assim, uma vida que eu não queria pra mim, naquele momento. E eu falei, vou embora, fui embora, e a partir dali eu comecei a buscar mais. Comecei a buscar, comecei a ir mais na igreja, comecei a querer mais e tal. E aquilo foi me conduzindo a ter uma experiência com Deus. Até o momento, um dia que começaram a me direcionar ao batismo. E aí, naquele batismo, quando eu fui na primeira classe, que eu falei primeiro que não, e quando eu fui na primeira classe, eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É nascer de novo. É ter uma nova vida em Cristo. É ter uma intimidade com Jesus. É sentir o meu coração queimar na presença dele.
É sentir o meu coração queimar de uma tal forma na presença dele que nada nesse mundo pode tirar isso. Nada pode abalar. Quando você começa a ter uma intimidade com Jesus. Como é uma intimidade com Jesus? Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que quer ser seu amigo, que quer conversar, que quer... É assim, gente. Por muito, né, que muitas das vezes as pessoas não entendem, mas Jesus, ele quer ter esse relacionamento conosco, ele quer ouvir a nossa voz, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa, mas ele quer ter essa conversa, ele quer ouvir a nossa voz, o que nós falamos, Senhor, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso, tô me sentindo assim, 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 mostra-te pra mim, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ter intimidade contigo, eu quero me apaixonar mais e mais por ti, eu quero sentir o meu coração queimar na tua presença. Fale do teu jeito, fale da tua maneira. E ele vai fazer isso acontecer. Até que um dia eu me batizei nas águas e eu me senti limpa, me senti nova, me senti limpa. E quando aquilo aconteceu, Jesus começou a trabalhar dentro de mim de uma tal forma que é algo inexplicável. É inexplicável. Inexplicável, até um dia em que eu realmente conheci o Espírito Santo, eu fui tocada por ele, e eu lembro que eu estava sentada e foi aquele encontro íntimo, aquela coisa que você sente o seu coração queimar, você sente que algo diferente está acontecendo com você, e é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. A minha vontade naquele momento era de sair correndo para todo mundo e falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do que estava acontecendo, quem é Jesus. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é vida, Jesus é cura, Jesus é libertação, Jesus é transformação. Ele pega aquela pessoa que não servia para nada, para a sociedade. Ele pega aquela pessoa que a sociedade não dava nada por ele. E ele coloca entre os reis de uma forma excelente. Gente, isso é uma transformação que só Jesus pode fazer. É só Jesus. É só Jesus que pode queimar dentro de nós, dentro do nosso coração, tirar toda a depressão, toda a ansiedade, toda a tristeza, todo mau sentimento, toda a dor, toda a mágoa. Só Jesus que pode curar. É só Jesus que pode curar. Eu tenho uma irmã lá na igreja que eu amo muito assim. E a filha dela foi assassinada. A filha dela foi assassinada por engano. Por engano. Se enganaram. E ela liberou o perdão para o assassino. Aos nossos olhos isso é impossível. Aos nossos olhos isso é impossível. Aos nossos olhos isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer. Matou uma pessoa. Matou a minha filha. Mas aos olhos de Deus, Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é perdão. Aos olhos de Deus, isso é real. E quando eu falo que ela realmente perdoou, ela perdoou. Então, assim, conhecer a Jesus vai muito mais além do que ouvir falar. Conhecer a Jesus vai muito mais além do que palavras, mas é sentimento. É você sentir que você não está sozinha. É no meio da tribulação, no meio das dificuldades, você sentir que você tem um Deus que cuida de você. Oh, meu Deus, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Você ter essa intimidade. Olha só essa canção. Essa canção, ela fala assim: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E é engraçado que uma vez eu fui na casa de uns parentes do meu marido e de lá eu escutei essa canção e eu falei: nossa, vamos deixar queimar. Deixa queimar no nosso coração.
Deixa queimar, porque mesmo que depois você vier a afastar da palavra, porque muitas das vezes, se você tira os seus olhos de Jesus, se você começa a perder esse contato, essa intimidade com Jesus, é igual um amigo, quando você não liga muito tempo, quando uma pessoa que você conhece, conversava todos os dias, de repente você deixa de falar e você vai perdendo aquela intimidade, você já não tem aquela intimidade com aquela pessoa. Com Jesus é a mesma coisa. Se você não orar todos os dias, se você não buscar ler a palavra todos os dias, se você não buscar louvar a Deus todos os dias, você perde essa intimidade. E é importante a gente sempre estar alimentando isso dentro de nós. E você sabia que eu tenho uma canção com o Espírito Santo? Uma canção de amor, uma canção onde eu fui tocada por Ele, onde Ele transformou a minha vida, transformou os meus medos, transformou a minha tristeza, a minha dor. E eu vou colocar aqui para vocês escutarem. É uma canção já antiga, mas é uma canção que o Senhor, Ele continua falando, né? E os mais antigos devem lembrar dessa canção. Essa foi a minha canção, a minha primeira canção com Jesus, com o Espírito Santo. Aquele momento de intimidade, aquele momento de encontro com Deus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Quantas vezes eu escutei essa canção? Mas um dia Deus me tocou. Jesus está aqui. Hoje é o meu dia, hoje pode ser o seu dia. Essa canção pode ser a sua canção. Move as águas, Senhor. Move as águas. Mergulhe no Senhor. A minha vida, águas, Senhor, move as águas. Se nós abrirmos a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, nós vamos ver a passagem assim. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Todo cristão, toda pessoa que está, né, conhecendo a palavra, ela não pode... Você já viu um bebê? Um bebê, ele começa no leite, mas chega uns quantos meses, ele já começa a ter uma introdução de alimentos sólidos, de outros tipos de alimentos. E a mesma coisa somos nós com o Senhor. Nós servimos um Deus que é infinito. Então, não é conhecer Ele somente um pouquinho. É igual ele fala, eu vou mergulhar, não é água pelo joelho. Existe uma canção do David Keelan que fala sobre isso também, águas profundas também, água nos joelhos, né, no lombo, e depois você fala sobre você estar mergulhado em Jesus, mergulhado na palavra, mergulhado em Deus, na intimidade com Ele. Então aqui fala, quando eu era criança, quando eu era menino, eu andava como menino, eu me sentia como menino, eu falava, eu pensava como menino. Então, conforme a gente vai tendo experiências na igreja, conforme nós vamos tendo experiência e conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos de mais, de um alimento mais sólido, de um alimento que vai fortalecer a nossa vida, que não vai ser só o leite para toda a vida, mas vai precisar de um alimento mais sólido. E esse é o alimento. Esse é o alimento. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem fome e sede da palavra dele, da presença dele nas nossas vidas. E isso é conhecer Jesus.
Isso é conhecer Jesus. Eu espero que esse devocional tenha falado poderosamente ao teu coração, assim como ele falou ao meu coração. Eu espero que essa canção faça você ter realmente uma intimidade com ele. Buscar, ter curiosidade em buscar a palavra dele. Não vale você chegar na igreja, somente frequentar, esquentar o banco. Não vale você simplesmente batizar e continuar igual. Não, tem que haver uma transformação. Nós falamos ontem sobre a vida de Paulo, né? Nós falamos sobre a transformação que houve na vida dele. Como ele foi transformado, porque antes ele era um homem religioso, né? Era conhecedor da palavra, mas não tinha essa intimidade. Quando ele passou a conhecer a Jesus na intimidade, teve aquela transformação pessoal com Deus, ele virou outra pessoa. Ele virou outra pessoa. Um homem que era duro, um homem que prendia os seguidores de Jesus, agora era um homem amável, um homem que pregava o amor, um homem que pregava a palavra de Deus. Olha que tremendo o que Deus faz na vida de um homem, o que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus transforma. E nós cremos nessa palavra. Então, que essa palavra de hoje possa ficar fixada no teu coração e que ela possa te dar essa fome, essa sede de Jesus, de buscar a palavra, buscar se alimentar da palavra de Deus e verdadeiramente ser transformado por Ele. Amém? Senhor, com essa nossa canção, Jesus, eu quero, Senhor Deus, profetizar na vida, Pai, daquelas pessoas que estão assistindo esse devocional. Que eles possam ter, Pai, um encontro contigo. Que eles possam, Pai, te conhecer na íntegra, possa ter intimidade contigo, possa te buscar, Deus, em espírito, em verdade. Em nome de Jesus, tire todo impedimento, tira toda a frieza espiritual, todo comodismo espiritual, Senhor Deus, mas que eles possam ter, Pai, essa curiosidade em te conhecer, curiosidade em conhecer a tua palavra, em experimentar o teu amor, em sentir o coração delas queimar em tua presença, não andar com águas pelos joelhos, mas serem mergulhadas, Senhor Deus, em ti, no Espírito Santo. Transforma vidas, ó Pai, transforma corações, que vidas possam ser renovadas, que vidas possam ser transformadas, restituídos pela Tua palavra, ó Pai. Alimenta as nossas vidas, ó Deus. Encha-nos, Pai, com o Teu Espírito Santo, cada dia mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer conhecer a Jesus, busque. Porque a palavra diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Então busque ao Senhor, porque você vai encontrar um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de maravilhas, um Deus que você jamais vai querer sair de perto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, mais uma vez, estaremos aqui para um devocional poderoso na presença do Senhor e que Ele possa falar cada dia mais aos nossos corações. Amém? Grande beijo e até amanhã. Espero por você. Tchau, tchau.